Olá, meus amigos, muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai assistir. Que Deus te abençoe. A minha saudação é na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero meditar na palavra de Deus, porque eu tenho sede da palavra de Deus. Como a palavra de Deus diz, a gente tem sede de se alimentar da palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Então, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, que vai falar sobre a mulher de Samaria, ou a mulher do poço de Sicar, a mulher que estava no poço de Jacó, como queira entender. Uma passagem bíblica muito conhecida, mas que traz muitas lições, muitos pontos de reflexão para a nossa vida no nosso dia, nos nossos dias, porque a Bíblia Sagrada é sempre atualizada, sempre tem mensagens todos os dias para a nossa vida. Então aqui em São João capítulo 4 vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1: E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus para a mulher: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Glória a Deus. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Aqui essa mulher colocando dúvidas. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. O que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória ao nome do Senhor. O irmão Elian David Lima, lá de Mafra, um abraço, meu amigo. Pastor Elian David Lima, que Deus abençoe você e a igreja que você conduz aí, glória a Deus. Aqui nós temos uma passagem muito conhecida, como já falei, que muitas pessoas meditam, conhecem, estudam essa palavra, tiram proveito de muitas
muitas passagens, muitos exemplos para o nosso dia a dia. Aqui fala que o Senhor Jesus ficou sabendo que os fariseus, ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava. Jesus fazia e batizava, ou seja, Jesus fazia milagres, Jesus salvava e também batizava. Mas diz aqui que na verdade nem era Jesus que batizava, mas os seus discípulos, né? Os seus discípulos estavam com ele que batizavam, mas é do mesmo grupo, da mesma equipe, glória a Deus. Quando Jesus soube isso, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Então, é interessante que, às vezes, a gente precisa ir em algum lugar, mas é necessário passar por outro lugar, ou é necessário passar por outra rua, ou é necessário passar por a casa de alguém. E às vezes é nesse momento que tem a necessidade, é nesse momento em que Deus pode nos usar. Por isso que devemos estar e andar conectados com Deus, porque não sabemos o dia nem a hora em que Deus vai nos usar, em que Deus vai transmitir a palavra através da nossa vida. Então, Jesus foi a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha deixado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, um poço, fora da cidade. Eu fico pensando, hoje em nossos dias, eu creio que uma boa parte da população brasileira, principalmente aqui no sul do Brasil, eu creio que mais de 99% das pessoas têm água tratada e canalizada dentro da sua própria casa, tem a água na pia, tem a água no banheiro, tudo com facilidades, tudo com conforto, com comodismo para as famílias, né? Mas olha, naquela época de Jesus, o poço era fora da cidade. Um poço para abastecer a cidade e fora da cidade. Então, estava ali em Sicar, fora da cidade, um poço que Jacó deixou. E diz que Jesus assentou-se, porque estava